Já parou para pensar como o vistoriador faz para identificar o container no meio de todos os outros? A identificação do container segue um padrão internacional, composto por 4 letras, 6 números e 1 dígito. Esta mesma identificação deve constar na placa de CSC, que é como se fosse o RG do equipamento, nas laterais e no teto. Olha só esse código. As letras identificam o proprietário. No final vem sempre a letra U de unidade. E por último, o número da série. É assim que se identifica o container. Agora vamos ver como é que se faz a vistoria. E não se esqueça do equipamento de proteção individual, hein? Quais são as avarias mais comuns que você encontra no container? Geralmente é borracha solta, corrosões, amassado, arranhado, sujo, odor. Às vezes está com o piso quebrado, às vezes está faltando o número do container. As avarias podem acontecer pelo tempo de uso do container, que enfrentou sol, chuva, frio, calor, ou pelo mau uso do equipamento, que pode ter sofrido algum impacto, por exemplo. Quando é apontado alguma avaria, o vistoriador vai identificar quem é a parte responsável nessa questão avaria versus desgaste natural. As avarias cobradas por importador são as avarias de impacto. Corte, piso quebrado com ampliação de carga, painéis estufados para fora devido à má movimentação das cargas. E as avarias que repassa para o dono do container do armador é avarias de desgaste natural, corrosões, falta de um dígito, uma borracha cortada. Não cobramos isso do importador, porque isso aí não foi ocasionado pela carga dele. Para fazer a vistoria é importante seguir uma sequência, um passo por vez. Assim, não há risco de esquecer alguns detalhes. O primeiro passo é abrir totalmente a porta direita, sempre se protegendo de qualquer tipo de resíduo. O ar irá circular dentro do equipamento, removendo os odores e resíduos. Enquanto isso, ele irá fazer a vistoria ao redor de todo o container até chegar à porta esquerda. Só então ele deverá abri-la e proceder com a vistoria na parte interna. A partir da lateral do container, deve ser observado se há algum tipo de amassamento, excesso de corrosão, abaulamento, furos que possam prejudicar o equipamento. Então, se tiver uma avaria, um furo no teto, uma lateral rasgada, entra água e filtra na carga, perde a carga toda. E devido a alguma solda, pode trincar, vir vamos dizer, rasgar o container no meio e a carga soltar toda. É uma carga de alimento, né? Perecíveis, ela chega com água, né? Já perde a carga, é considerada como perda de carga também. Para medir amassamentos, é necessário usar a régua e o prumo. O prumo é uma linha com um ímã em cada ponta. Um dos ímãs é fixado numa parte intacta do corrugado. A linha deve ser esticada sobre a parte amassada e o outro ímã é fixado na mesma direção. Com a régua, mede-se a profundidade do amassamento, usando a linha como referência. O vistoriador deve levar em conta os critérios técnicos para a avaliação. Esse amassamento ultrapassou o limite permitido, que é de 35 milímetros. Portanto, ele deve ser reparado. Em seguida, eu sinalizo a avaria a ser reparada e anoto no relatório. O relatório é preenchido com a identificação e especificações do container. E a avaria é descrita no campo dos componentes. Em alguns terminais, usa-se o coletor de dados. O próximo passo é verificar a abertura das portas. As portas devem ser totalmente abertas. Para isso, as dobradiças devem estar em perfeito estado de funcionamento. Caso seja identificado algum emperramento nessas dobradiças, devem ser identificadas para reparo. No caso da inspeção da porta, funcionando corretamente, não há necessidade de reparo. Isso inclui alavanca, varão e dobradiça. As borrachas das portas devem estar fixas e sem cortes. O próximo passo da vistoria
é a análise do piso interno do container. No piso, é importante observar se existem arranhões, rachaduras e partes soltas. Um exemplo dessas avarias é o delaminamento de piso, que é este caso aqui. Deverá ser enviado para reparo. Isto é uma avaria de piso, onde provavelmente deve ter ocasionado por algum objeto pontiagudo de baixo para cima. Necessitará fazer a troca da madeira. Para isso, precisamos tirar as medidas. Na vistoria do teto, devemos notar se não existe abaulamento, torções ou amassamentos. Nesse caso, o teto está em perfeitas condições. Outro ponto importante a ser observado são os amassamentos de fora para dentro, como neste caso, que pode interferir na cubagem do container, ou seja, diminuir a capacidade de volume de carga a ser transportado. Para que possamos medir esse abaulamento interno, precisaremos usar 2 corrugados internos intactos. Com a escala e a linha de referência, criaremos uma linha com uma margem de 50 milímetros, que é o limite permitido da cubagem interna do container. Nesse ponto, usaremos um auxiliar a fim de segurar a escala para que possamos criar essa linha. Pode notar que a linha de referência ela não encosta no painel. Isso quer dizer o quê? Esse abaulamento interno não é uma avaria. Agora, vamos verificar se o container está estanqueado. Isso é, sem nenhum furo, trinca ou avaria que deixem passar água. Então, container estanqueado é container vedado. A gente faz o teste de luz para ver se o container está estanque a luz, não entra a luz. Se não entra a luz, normalmente não entra água. Tem que ser breu total, escuro total na unidade. A gente entra no container, pede por ajudante ou outro vistoriador que está do lado de fora, trava as 2 portas. Por favor, pode fechar a porta. A gente olha se vê se está passando luz, se não tiver, tá ok. No teste de estanqueidade, há alguns principais pontos que devem ser observados, como a longarina superior com a junção do teto, a longarina inferior com a junção do piso e nas vedações da borracha de porta. Nesse caso, o container não apresentou nenhuma passagem de luz, portanto ele está ok. Na vistoria de teto, existem algumas avarias que são mais comuns, como, por exemplo, ferrugens, buracos, rasgos. Esta ferramenta é a piqueta. Ela é utilizada para testar ponto de ferrugem. A piqueta é usada como um martelo. Se ocorrer a perfuração, então deverá ser apontada, evitando que corrosões se transformem em buracos durante a viagem. A última etapa da vistoria de um container é a inspeção da parte inferior, onde nós devemos observar as travessas de fundo. Amassamento ou abaulamento maiores do que 50 milímetros devem ser indicadas para reparo. Nesse caso aqui, a travessa está cortada. O reparo mais indicado seria desamassar e soldar. Temos também um item que é a bolsa de patola, para a inserção do garfo da empilhadeira nas unidades de 20 pés. Caso estiver rasgada, enferrujada ou com furos, deve ser reparada. Esse passo a passo serve para todos os tipos de containers, mas tem detalhes que são diferentes em alguns tipos e merecem atenção. Um dos pontos diferenciados do reefer é a observação das borrachas de vedação de porta, que possuem uma camada dupla. No caso de rasgos ou pedaços faltantes, devem ser reparados. Outro ponto importante é quanto à higienização do equipamento. Não pode conter odores e devem ser observados nas frestas dos pisos se há algum resíduo de carga que possa impedir o ar de circular. O vistoriador é responsável somente pela vistoria da parte estrutural do container. A parte de maquinário é efetuada por empresas especializadas contratadas diretamente pelo armador. A parte mais técnica de maquinário é feito pelo técnico de refrigeração. Ele vai fazer os testes, vai ligar durante o período desde 4 até 12 horas, dependendo do teste que
tem que ser feito checando se todos os equipamentos, processador, o evaporador, compressor, estão funcionando corretamente. Lembra do Open Top? Aquele que é recoberto com lona? Ele também tem um detalhe diferente na vistoria. Já que o Open Top não possui teto, a vistoria deve ser executada na lona. Devemos procurar por furos ou rasgos que possam afetar a mercadoria. Um exemplo de mercadoria que pode ser danificada, no caso de infiltração de água, são as bobinas de papel. Aqui existe a falta da argola da lona. A falta dela pode ocasionar o rasgo da lona devido à forte pancada de vento. No caso do flat rack, não tem parte interna. Por isso, a vistoria só é feita nas peças externas. Mas não acaba por aí não. Ainda tem a vistoria que é feita de acordo com o padrão da carga que o container poderá transportar. Para carregar alimentos, o container não pode ter farpas nem odores em seu interior. 10% é o máximo de corrosão permitida. Os 10% de corrosão interna permitida para containers padrão alimento, onde não há necessidade de executar os reparos, são corrosões isoladas e superficiais que não afetam a característica da carga. Para a carga geral, que é material em caixas, tambores e pallets, existe uma tolerância maior. Os odores são permitidos, o piso pode ter manchas fixas e marcas de tambor e pode chegar a 40% de corrosão. Os 40% de corrosão interna, que nós costumamos falar no caso de carga geral, são essas corrosões mais profundas que nós podemos observar que a chapa está mais fina e que elas estão presentes em quase todos os corrugados. Fala pra gente de uma situação fora do normal. Já veio containers batidos em viaduto, tombados. Nós chamamos de containers acidentados. Nós também recebemos e fazemos a vistoria normal. Tem casos que tá só o caco, né? Mesmo assim tem que vistoriar. Já peguei couro de animal. Podre, todo podre o container, cheio de vermes. Tem que ir num terminal especializado na lavagem, fazer uma lavagem especial, descontaminação. Tem cargas que vazam no piso, tem que trocar o piso todo, não tem como lavar, não tem como lixar nem nada. Impregna na madeira, tem que trocar o piso. A oficina de reparos é responsável pela execução destes reparos para que torne os equipamentos aptos para as próximas viagens. Pronto. E assim o container pode seguir viagem. Viu só como esse trabalho é importante? Boas vistorias para vocês. A gente fica por aqui. Tchau.